O incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, causou uma comoção no país. Peças únicas que pertenceram aos imperadores do Brasil e ao rei de Portugal, Dom João VI, foram perdidas. O caso despertou o alerta para a situação de outras instituições do Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a arquiteta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, Miriam Sartori Rodrigues, e estamos aguardando a doutora em História e professora da UBRA, Paulina Nólibus. Bom, a gente quer um debate, né? Mas vamos começar com a presença, então, da Miriam. Seja bem-vinda, Miriam. Obrigada, boa noite, Luiz Gustavo. Boa noite. E você aí de casa também pode participar da nossa conversa, 99588-2374, mensagens de texto pelo WhatsApp. Bom, Miriam, é possível mensurar hoje, né, o impacto da destruição do Museu Nacional para a comunidade científica, por exemplo? Também vamos falar da comunidade cultural, envolvendo toda a comunidade. Dá para a gente já mensurar o impacto? Olha, é uma perda praticamente de 90%, pelo que eu vi em comentários, né? Eu desconheço o acervo, né? Eu estive uma vez lá, felizmente tive a oportunidade, a felicidade de conhecer. Muitos brasileiros não tiveram e não terão mais essa oportunidade de conhecer um acervo fantástico, fabuloso. Inclusive pesquisadores de outros países, né, principalmente da América Latina, vinham ao Brasil para investigar e para exatamente ter acesso a esse acervo que realmente era riquíssimo em várias áreas, na arqueologia, na paleontologia, na história, nem se fala, a nossa própria história, a história do Brasil, né? Sim. Desde a família, né, real, quando veio, Dom João VI, ele ocupou aquele casarão, ele morou, a família real morou lá, né? Então, documentos, mobiliário, a alma daquela casarão respirava história, né? Sim. E depois a parte científica, todos os laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro também funcionavam lá, né? Então, tem toda a pesquisa científica, a produção intelectual, né? Inclusive, hoje li alguma coisa a respeito de que peças emprestadas estavam lá e também se perderam, de acervos que não eram nossos, entende? Sim. Então, assim, ó, é difícil mensurar, a perda praticamente porque patrimônio é isso. Patrimônio é uma peça só, ela existe e ela deve ser preservada. No momento que tu perdeu as referências, não tem como reproduzir. Sim. Não é algo feito em série, entendeu? Então, são documentos, são peças únicas, são acervos, assim, fabulosos e inestimáveis. Então, assim, é difícil mensurar, acho que nem os próprios, vamos dizer assim, museólogos e os próprios técnicos do museu têm condições de fazer esse conjunto, essa análise global de toda a situação. Bom, eu sou daqueles, não sei se tu compartilha dessa visão de mundo, onde a gente tem que tentar enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Entre a opção entre meio cheio e meio vazio, eu vou tentar enxergar de alguma forma meio cheio. Porque uma coisa é fato, a gente já sabe, né, pelo menos se deu conta agora, de que o brasileiro não estava valorizando aquela instituição, assim como outras, e começa então a descobrir tudo que tinha lá dentro, que agora não tem mais. Exato. Uma coisa tu disseste, aí a gente vê o copo meio vazio, que fica difícil de reproduzir o estrago. É possível recuperar alguma coisa desse acervo, mas aí olhando o copo meio cheio agora, a partir disso, do que aconteceu, dessa tragédia, você acha que as pessoas podem agora começar, o brasileiro especificamente, pode começar a olhar o seu patrimônio histórico e cultural de uma outra forma? Na verdade, a gente tem lutado há muitos anos, eu participo dessa área há mais de 26 anos, é uma luta constante, existe, a gente percebeu que ao longo desses vários anos houve um aumento, um interesse maior, maior preocupação nesse assunto. Antes, quando eu entrei, né, há muitos anos atrás, as pessoas nem sabiam o que era patrimônio, não tinham, né, assim, condições de mensurar. Existe hoje realmente assim, uma evolução no sentido das pessoas perceberem o que é e a importância dele, né? Então, eu acho que a educação patrimonial nas escolas começa desde cedo, assim como a educação ambiental, são temas que estão muito próximos. Preservação do patrimônio cultural e ambiental. Inclusive, a gente trabalha junto essa questão de entendimento, porque faz parte da nossa essência, sim, da nossa identidade, do nosso lugar. Então, assim, conhecer a nossa história, conhecer o nosso patrimônio, né, se apropriar dele, amá-lo, preservá-lo, é o dever, é o direito de todo cidadão brasileiro, entende? Então, acho que as pessoas têm que ter mais consciência com relação a isso, a importância, porque é único, depois que perdeu, só chorar e lamentar,
que é o caso agora, né? Então, assim, ó, ações preventivas para que pelo menos se evite essas tragédias. Infelizmente, temporariamente, né, esporadicamente acontece isso. Não faz muito tempo, o Museu da Língua Portuguesa também foi tomado pelo fogo, né? Só o acervo lá era mais digital, assim, mas o prédio, né, da Estação da Luz se perdeu muito. Os elementos originais, quando se perdem, tu pode até reproduzir, fazer uma réplica, se tu tiver a documentação, através de iconografia, de documentação escrita, né, plantas e tal. Mas ele jamais, a essência dele se perdeu. Sim. Porque dois elementos fundamentais na preservação do patrimônio, né? Exatamente a autenticidade e a originalidade. Isso, quando acontece uma tragédia dessa, se perde. Sim. As madeiras originais se perderam, queimaram, né? Toda a parte do assoalho, os barrotes, entrepisos, a estrutura de telhado, veio tudo abaixo. Sobraram somente as alvenarias, parte das alvenarias, inclusive, que também devem estar carbonizadas. Então, assim, todo aquele reboco vai se perder, parcialmente vai ter que ser refeito, entende? Então, realmente, assim, é só lamentar agora. Então, e ações preventivas são fundamentais, né? Claro. Para que se evite esse tipo de tragédia. Não, eu estou lembrando aqui quando tu disseste também no nosso patrimônio ambiental, a gente deve cuidar. Eu lembro, por exemplo, na minha cabeça já pintou, por exemplo, a Mata Atlântica. Se a gente for pensar, se não for cuidada, se não for preservada, em pouco tempo não vamos também ter absolutamente nada para lembrar da Mata Atlântica. É verdade, por isso que ela é tombada também, né? Pois é. Então o tombamento é um instrumento extremamente importante. Ele é eficaz? Olha, eu vou te dizer que para nós, pelo menos assim, existe um suporte legal e jurídico para a gente poder, no caso, sustentar essa preservação. Sim. Porque se tu faz uma declaração, por exemplo, um inventário, ele não tem o valor do tombamento, entendeu? Então, ele é menos rígido. E, infelizmente, mesmo estando nos textos das Constituições federal, estadual e nos códigos, né, dos municípios, né, não existe uma efetiva conservação e a lei não é executada. Infelizmente, essa é a questão. Existe lei, existe a proteção assim, legal, vamos dizer assim, só que a efetividade da lei é que ela realmente não é colocada em prática. O que não surpreende, né, se tratando de Brasil. Mas no caso do Estado hoje, como estão as instituições aqui no Estado? Nós temos dificuldades com relação a alguns prédios históricos, né? Porque, assim, infelizmente, isso perpassa por todos os governos. A gente só teve um governo onde houve dotação orçamentária para preservar, para fazer a restauração de um bem tombado, entendeu? Não existe dotação orçamentária para investir nos prédios próprios, nos prédios tombados. Entendeu? É uma rubrica que não existe no orçamento da Secretaria de Estado da Cultura. Geralmente, as secretarias de Cultura são as que têm os valores mais baixos. E como chegam os recursos? E quando acontece ainda tem isso, né? Ainda tem a questão de que quando são cortados os recursos, vocês não lembram agora da greve dos caminhoneiros, da onde vão tirar dinheiro para subsidiar o diesel? O anúncio foi esse, do esporte e da cultura. É a primeira... Eles lembram exatamente do primeiro corte. Como se cultura fosse uma coisa supérflua, que não fosse necessária, entendeu? Que fosse dispensável. Por exemplo, Porto Alegre agora tem um projeto de lei do prefeito municipal e pedindo a extinção dos fundos de patrimônio, né? O Fundo Proarte, né? O Fundo do Monumenta, que foi um importante programa desenvolvido em Porto Alegre com recursos federais e que dentro do programa isso foi uma diferencial de Porto Alegre, que se criou um fundo do Monumenta para exatamente financiar a restauração de outros prédios. Então, os prédios privados dentro do sítio tombado, que receberam recursos para restauração, os proprietários têm que devolver esse valor que foi emprestado, inclusive com um juro mais baixo. Sim. E agora, esse fundo é exatamente para financiar novos restauros de novos prédios. E agora existe um projeto de lei, né, que quer extinguir esses fundos. Quer dizer, sem fundo, sem recurso, não tem como preservar nada, né? Me desculpe. Claro. Sem orçamento, muito menos. Então, assim, tem que haver uma dotação orçamentária efetiva e ela realmente ser executada. Não adianta também fazer a dotação e depois fazer contingenciamento, como essa palavra é bonita, né? Sim. Contingenciar, vamos contingenciar as despesas. Ou seja, não se pode usar o recurso. Nesse caso, até mesmo falando em recursos agora, por exemplo, o BNDES anunciou um edital de R$ 25 milhões para evitar incêndios em museus.
A medida foi anunciada após reunião com o presidente Michel Temer nessa terça-feira. Esse montante, por exemplo, é suficiente? E pensando em outras alternativas, a gente tem visto, por exemplo, áreas da cidade sendo adotadas pela iniciativa privada. Isso, de alguma forma, se questionou também a questão da legislação para a captação de recursos, né? A gente vê artistas consagrados recebendo recursos através das leis de captação e incentivo à cultura, e a gente vê o museu ali parado e que não consegue captar, por isso o projeto é por aí, não consegue ir para frente. Como é que funciona essa relação? Na verdade, assim, esses recursos que vão ser destinados àquela história, né? Casa arrombada, tranca de ferro. Então, antes não tinha recurso para nada e agora surge 25 milhões, né? Então, assim, claro que todo recurso é bem-vindo. A questão é de como vai ser usado, porque antes de fazer uma execução de um projeto de PPCI, tu tem que fazer o projeto, né? Então, isso quer dizer, projeto e execução, tu tem que saber tem que ver como é que funciona. Sem um projeto, a gente não tem como fazer um orçamento para saber o que tem que ser executado dentro de um prédio, entendeu? E dependendo do acervo, tem, né, mais risco, menos risco, tem elementos que vamos dizer assim, projeto tem que ser específico para cada tipo de uso. Por exemplo, tu não vai usar extintor de água numa biblioteca pública para molhar os livros, entendeu? Então tem que ser pó químico. Tu não vai botar sprinkler numa biblioteca pública, até porque senão se vai todo o acervo. Quer dizer, tem toda uma especificidade de cada acervo, cada local, vamos dizer assim, cada prédio. São prédios antigos, são prédios onde não havia previsão de, por exemplo, de acessibilidade, não havia, né? Então, assim, são as dimensões, inclusive, dos elevadores, quando existem, ou das escadas, não estão hoje de acordo com os parâmetros estabelecidos para a legislação atual. Então, tem uma série de adequações que têm que ser feitas de acordo com o prédio, de acordo com o uso. Então, isso tem que ser realmente dimensionado. Então, é difícil dizer se é pouco ou é muito. Sempre é bem-vindo qualquer recurso, entendeu? Agora, também tem que saber como vai ser usado, a forma, a questão das licitações, né? Outro problema na área do patrimônio, porque o menor custo não é o melhor projeto, nem a melhor execução. Então, assim, áreas específicas de conhecimento, como é essa questão do patrimônio, tem que ser com empresas especializadas, com efetivo currículo de atuação, com qualidade nessa área. Porque tem muitos aventureiros que vão para essa área achando que entendeu que não é fácil, eu faço, e na verdade não tem conhecimento específico. É uma área que realmente requer estudos prolongados, dedicados e de muita experiência para poder atuar. Bom, agora sim a gente está recebendo a professora Paulina Nolibus. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. A gente já avançou um pouco na conversa, mas, por exemplo, eu vou trazer essa questão para a senhora e fazer uma meia-culpa também aqui com a mídia. A gente está falando... A gente começou falando sobre o baixo interesse de alguns brasileiros, né, que descobriram agora o que tinha dentro do museu, nunca chegaram perto. Inclusive a população do Rio de Janeiro, a gente fica pensando, né, que acabam muitas vezes, eu conheço muita gente que nasceu no Rio de Janeiro e não visita nenhum ponto turístico ou nenhuma instituição que a cidade maravilhosa, como a gente diz, oferece para turistas do exterior, por exemplo. A mídia também deveria fazer uma autocrítica, nós brasileiros todos, em relação às pautas relacionadas à história, à cultura e à educação. O museu vira notícia, como a gente viu, depois que pegou fogo. Né? Como é que os brasileiros hoje, na sua visão, professora, se relacionam com o seu patrimônio histórico e cultural? A questão é complicada, porque isso remete a como é que nós nos relacionamos com a nossa história. O patrimônio, esse cultural, né? O natural nós temos também muito e está muito abandonado também. Né? Mas falando do patrimônio cultural, ele indica a maturidade de um povo em relação à sua história, à sua identidade. Porque é isso que tu patrimonializa nesses espaços. Tu patrimonializa a tua memória, né? A tua ascendência, enfim, as relações, as referências que se cria naquele lugar, naquele espaço, ou com referência a outros espaços. Nós tínhamos múmias, né? Enfim, tem, né? O museu ele é um acervo bem variado. Mas o problema é como nós vemos a nossa história, como nós nos sentimos em relação a ela. A gente parece que tem assim, uma sensação de cachorro chutado, de cachorro vadio, sabe? Nós não temos pertencimento, a gente não se reconhece em nada. Acho que sim, tem muito a ver com a miscigenação do país, as misturas étnicas, as temporalidades, né, das habitações, ora por negros, ora por indígenas, né, os primeiros ocidentais que vieram, europeus, eram muito pouco
vinculados ao espaço, né? Eles vinham, retiravam e iam embora. Então, eu acho que o museu, o espaço patrimonial no Brasil, ele passa pela transformação da nossa forma de nos percebermos na nossa história. Quando nós nos dermos valor, quando nós dermos valor ao patrimônio que nós construímos, nós vamos dar valor a uma estátua, a uma construção antiga e aos museus, né, que são espaços de acervo, que agregam essa memória. Hoje dá para a gente dizer, e aí pergunto para as duas, começo com a professora, existe algum exemplo de instituição ou gestão que está sendo contemplada de alguma forma, vocês se recordam, pode ser aqui no Estado também, que está sendo, digamos assim, assistida pelos governantes e até mesmo pela população? Tem algum destaque hoje? Ou todos passam por esse ostracismo que a gente vê de certa forma? Acho que não, porque, por exemplo, o Museu do Iberê Camargo, né, eu entendo que seja uma obra, só a obra arquitetônica ela já é muito eloquente, né, ela é muito única. O espaço onde ela está, próximo ao rio, então que também, né, agrega esse bem que é o rio para a cidade. Eu acho que o Iberê ele está conseguindo agregar valor simbólico assim, ao espaço, às coleções, às mostras que são feitas lá. Eu vejo no Iberê Camargo uma fluidez de pessoas, por exemplo, agora no domingo passaram um filme do Wim Wenders sobre as cavernas, né? Sim. E com palestra. Então, acho que o Iberê é o último, né? É o mais recente a ser feito. Sim. Ele cumpre todas as exigências internacionais. O Iberê Camargo é uma referência na arte, não só no Rio Grande do Sul. Então, ele ultrapassa o Rio Grande. Portanto, o nome dele pesa. É como se tu vai ver um Museu Picasso, um Museu Miró. Né? Esses nomes são... Então, eu acredito que ali nós tenhamos isso que tu estás esperando em Porto Alegre, né? Quer dizer, um lugar onde ainda há um fluxo vivo de cultura, de memória e um prazer, na verdade, da população habitar, passar, transitar. Mas não vamos ser muito otimistas. Estamos falando uns 5% da população, tá? Sim. É que, na verdade, o Iberê, inclusive, está abrindo só os finais de semana. Ele já não está o potencial que ele poderia ter em termos, né, de espaço, em termos de ícone da arquitetura, ícone, né, representa, né, um dos maiores artistas plásticos do Estado, também o Iberê e tal. Ele não está conseguindo cumprir seu papel exatamente por causa que a programação dele, como a maioria dos museus, né, ela depende da Lei Rouanet, da captação de recursos. Centro Cultural da Santa Casa, né? O próprio Teatro São Pedro, todas as instituições culturais. Esse é um mecanismo, a gente está com pouco tempo, mas é um mecanismo, tu acha produtivo? Extremamente importante. Se não fossem as leis de incentivo à cultura, nós não teríamos nada. Exato. Praticamente nada. Porque de orçamento não tem recurso. Exato. Então, assim, os restauros que houveram, algumas restaurações esporádicas que tem no Estado, em termos de preservação do patrimônio, foi graças à lei de incentivo, tanto a federal quanto a estadual. Sim. Então, assim, é importante, ela é bem-vinda, ela deve ser aumentada, inclusive, o seu valor. No Estado são 35 milhões, né, anuais, deveria ser muito mais, ultrapassar isso, porque é ela que financia a cultura. Se não fosse as leis de incentivo à cultura, não teríamos cultura, nem no Estado, nem no país. Então, assim, elas são fundamentais, elas são bem-vindas, claro que tem uns probleminhas, mas são mínimos e, infelizmente, a mídia usa esses pequenos problemas para detonar, porque, na verdade, não existe interesse que a cultura se realmente fortaleça, que haja mais investimentos. Cultura é economia da cultura, é mais segurança. As pessoas... Por que fazem, por exemplo, agora essa, né, campanha que a Globo faz da Criança Esperança? Onde é que são resistidos os recursos? Não são em programas culturais? Em programas de formação? Quer dizer, por que tu deixa a criança, né, ficar exposta, ameaçada, no caso de, né, com a violência, e não evita isso com ações culturais? Então, muito mais recurso deveria ser destinado. Ocupar todos os espaços públicos. Com certeza. Infelizmente, a nossa conversa foi muito curta, mas eu quero deixar o espaço para que a gente possa conversar, não só no momento de tragédia como esse, para que a gente possa retomar essa conversa e valorizar o nosso patrimônio, até mesmo analisar essa legislação, o que nós poderíamos melhorar, né, para que ela fosse mais eficaz ainda e mais importante. Professora, muito obrigado. Também da mesma forma, Miriam, sejam sempre bem-vindas. Muito obrigada pela oportunidade.